Olá! Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de vetores. Nós vamos falar de ângulos diretores e cossenos diretores de um vetor. Seja o vetor não nulo, v igual xi mais yj mais ek, ou seja, o vetor v definido pelas componentes x, y e z. Bom, uma vez que o meu vetor aqui ele possui três componentes, você tem que lembrar que no eixo x eu tenho a componente i, no eixo y eu tenho a componente em j, e no eixo z eu tenho a componente em k. Então, por isso que o meu vetor x, y, z, ou seja, o vetor v definido pelo ponto x, y, z, ele pode ser escrito como sendo o vetor xi mais yj mais zk. Tá? Importante, nós já falamos disso já nas aulas anteriores. Bom, ângulos diretores do vetor v nada mais é do que os ângulos alfa, beta e gama que o vetor v forma com os vetores i, j e k. Então, através dessa figura aqui que está sendo apresentada para a gente, nós temos aqui o nosso vetor v, que ele é definido pelos pontos O, A, ou seja, da origem até a extremidade em A. E você vai perceber que esse vetor aqui v, ele forma ângulo alfa com o eixo x, que na verdade possui o vetor unitário i. Ele forma um ângulo beta com o eixo y, que possui o vetor unitário j, e forma um vetor gama com o eixo z, que possui o vetor unitário k. Tá? Então, achar os ângulos diretores nada mais é do que determinar os ângulos alfa, beta e gama que o nosso vetor v forma com os eixos x, y, z, ou seja, forma com os vetores unitários i, j e k. Tá? Então, o que são ângulos diretores? São os ângulos alfa, beta e gama, que o nosso vetor v vai formar com os vetores i, j, k. Então, guarda sempre essa relação, tá? Qual relação? Eu tenho os eixos x, y e z. Através dos eixos x, y e z, eu tenho os vetores i, j, k. E agora eu tenho aqui os ângulos alfa, beta e gama. Tá? Então, cuidado aqui. Falou eixo x, você tem o vetor i e o ângulo alfa. Falou eixo y, você tem o vetor j e tem o ângulo beta. Falou o eixo z, você tem o vetor K e tem o ângulo gama, tá? Muito importante você guardar aqui essas relações quando você for resolver os seus exercícios, tá? Bom, aqui nós temos uma figura que está claro para mim que eu tenho o meu vetor V, que ele é definido pelos pontos O, A, ou seja, o meu vetor V, ele tem origem no ponto O e extremidade no ponto A. Então, do ponto O até o ponto A é o meu vetor V. Depois aqui, eu tenho os eixos x, y e z. Eu já sei das aulas passadas que no eixo x eu tenho o vetor unitário i, no eixo y eu tenho o vetor unitário j, e no eixo z eu tenho o vetor unitário k. Então, guarda sempre isso aqui, x, y, z, vetores unitários i, j, k. E aí você vai ver que o vetor aqui, v, ele forma um ângulo alfa com o vetor i, que está no eixo x. Tá? O vetor v, ele forma um ângulo beta, que está aqui na cor verde, com o vetor unitário j, que está no eixo y. E o vetor v forma um ângulo gama, que está na cor azul, com o vetor unitário k, que está no eixo z. Tá? Então, quando eu começo aqui a movimentar essa figura aqui,
Eu espero que esteja claro, né, para você enxergar aí quais são os ângulos alfa, beta e gama, tá? Então, na verdade, aqui, ó, eu tenho o meu ângulo alfa, que ele está na cor vermelha, tenho o meu ângulo beta, que está na cor verde, e tenho o meu ângulo gama, que está na cor azul, tá? Então, é muito importante você guardar a relação. Qual relação? Eixo x, y, z, vetores unitários I, J, K, e ângulos alfa, beta e gama. Então, falou o eixo x, você tem o vetor unitário I. E o vetor V vai formar com o vetor I o ângulo alfa. Falou o eixo y, você tem o vetor unitário J. Esse vetor J forma com o vetor V o ângulo beta. E falou o eixo z, você vai ter o vetor unitário K, que vai formar com o vetor V o ângulo gama, XYZ e JK, alfa, beta, gama, tá? Então, espero que você possa aqui ter enxergado, na verdade, os três ângulos alfa, beta e gama. Bom, perceba então aqui, ó, que eu vou querer calcular, na verdade, ângulos alfa, beta e gama, ou seja, cada ângulo desse aqui, ou seja, alfa, beta e gama, nada mais é do que o ângulo formado entre o vetor e um outro vetor, que pode ser o vetor I, ou o vetor J, ou o vetor K. E aí nós vimos nas nossas aulas passadas, né, a questão do produto interno ou escalar. Bom, sabemos que o produto interno ou escalar, que é a mesma coisa, né, entre dois vetores, é dado por... Então, aqui eu tenho o vetor U escalar com o vetor V. Nada mais é do que a norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno do θ, né? Comentei com vocês aqui, ó, que a norma de U vezes a norma de V, uma vez que esses vetores não são nulos, essa multiplicação aqui vai dar sempre positiva, tá? E mostrei para vocês que o cosseno pode ser positivo, zero ou então negativo, tá? Isso aqui foi tema das nossas aulas passadas, tá? Então, uma vez que eu sei a formulinha do produto escalar, eu consigo isolar, na verdade, o cosseno de θ. E aí mostrei para vocês, ó, que o cosseno de θ nada mais é do que o produto escalar de U vezes V dividido pela norma de U vezes a norma de V, tá? Então, essa formulinha aqui, ó, ela consegue trazer para a gente o valor do cosseno do ângulo, tá? Cosseno de θ. E uma vez que eu tenho o valor do cosseno de θ, eu posso pegar, por exemplo, a calculadora científica e posso trabalhar, na verdade, com a função inversa, né? Então, vamos lá aqui, ó. Uma vez que eu sei o valor do cosseno de θ, para eu descobrir, na verdade, quem é o ângulo θ, eu vou trabalhar com a função inversa. Ou seja, existe um ângulo θ tal que o cosseno desse ângulo vai dar para a gente, na verdade, um número real, tá? Então, para a gente descobrir que o valor de θ, nós vamos trabalhar, na verdade, com a função inversa da calculadora, tá? Bom, então, na verdade, ó, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, ó, aonde está escrito θ aqui, ó, eu vou substituir esse valor de θ, que é o ângulo, por três valores. Primeiro eu vou calcular o valor de alfa, depois eu vou calcular o valor de beta e, finalmente, o valor de gama, tá? Então, perceba que para você achar o alfa, o beta e o gama, você vai ter que ter dois vetores, tá? Então, perceba que o vetor V, você já tem ele, e esse vetor U aqui, o que você está vendo, tá? Ele vai assumir três valores. Primeiro, ele vai assumir o valor do vetor I, depois o valor do vetor J e, finalmente, o valor do vetor K. Para o cálculo dos ângulos alfa, beta e gama, faremos o produto escalar ou interno entre o vetor V e os vetores I, J, K. Bom, aqui na nossa ilustração, ó, nós temos aqui os eixos x, y e z e, respectivamente, os vetores unitários I, J e K. Eu tenho também aqui o meu vetor V, tá?
que ele é definido pela origem em O e pela extremidade no ponto A. Você pode perceber que esse vetor aqui V, ele forma com o eixo X um ângulo aqui de vermelho que eu destaquei, que é o ângulo alfa. Ele forma com o eixo Y um ângulo de verde, que é o beta. E forma com o eixo Z um ângulo gama, que está na cor azul. Tá? Então, o que eu tenho agora aqui? Ó? No eixo X, Y, Z, eu tenho respectivamente os vetores unitários, I, J e K. Eu sei que o cosseno do ângulo θ ele é dado pelo produto escalar entre dois vetores dividido pelo produto da norma dos dois vetores. Então, para nós calcularmos aqui o valor de um ângulo, eu tenho que fazer o produto escalar entre dois vetores e dividir pelo produto da norma dos vetores. Então, o que eu vou fazer primeiro aqui? Ó? Nós vamos calcular o ângulo alfa. Então, aonde tem θ aqui, ó, eu vou colocar alfa. Esse vetor V meu, tá? Ele é definido pelas componentes x, y, z, é um vetor que está no espaço. E esse vetor meu aqui, ó, que é o vetor u, ele nada mais é do que o meu vetor i, que ele é formado pelas componentes 1, 0 e 0. Tá? Então, o que eu vou fazer agora aqui? Ó? Vou fazer o produto escalar desses dois vetores e fazer a multiplicação pela norma de cada um. Então, na verdade, vai ficar o seguinte, ó. Cosseno de alfa é igual o vetor i vezes o vetor v, dividido pela norma de i vezes a norma de v. O meu vetor i ele tem componente 1, 0, 0, o meu vetor v, x, y e z. A norma do vetor i, uma vez que esse vetor ele é unitário, a norma desse vetor aqui vai valer 1. Tá? Então, se a norma dele vale 1, vai ficar 1 vezes a norma de v. Agora, ó, eu tenho aqui um produto escalar. Como é que é realizado o produto escalar entre dois vetores? Você vai multiplicar as componentes correspondentes e vai somar o resultado. 1 vezes x, x. 0 vezes y, 0. 0 vezes z, 0. Então, quando você somar esse resultado, a continha nossa aqui vai dar x. E 1 vezes a norma de v vai dar a própria norma de v. Tá? Então, o que você tem que entender agora aqui, ó, que quando você for calcular o cosseno do ângulo alfa, nada mais é do que você pegar a componente x do vetor v e dividir pela norma do vetor v. Tá? É muito importante que você entenda isso aqui. Ó, tá? O cosseno do ângulo alfa nada mais é do que a componente x do vetor v dividido pela norma de v. Tá? De forma análoga, nós vamos fazer agora aqui, ó, o mesmo procedimento. Só que agora, em vez de calcular o ângulo alfa, nós vamos chegar aqui e vamos calcular o ângulo beta. O ângulo beta é o ângulo que o vetor v forma com o eixo y. Então, eu vou precisar novamente de dois vetores. O vetor v meu continua sendo x, y e z. E o meu vetor em y vai ser o vetor unitário, que é o meu vetor j, que nada mais é do que 0, 1 e 0. Então, agora, quando eu for realizar essa continha, eu vou ter aqui a seguinte situação. Ó. Cosseno de beta é igual vetor j vezes o vetor v, dividido pela norma de j e norma de v. Então, quando você proceder à multiplicação escalar entre o vetor j e o vetor v, você vai achar agora a componente em y, dividido pela norma de v. Então, para você achar o cosseno de beta, basta você pegar a componente y do vetor v e dividir pela norma de v. Tá? De maneira que semelhante, vou calcular agora aqui o meu ângulo gama. Tá? Quando eu for calcular aqui o meu ângulo gama, o ângulo gama é o ângulo formado pelo vetor v com o eixo z. No eixo z, eu tenho o vetor k. Vetor k é dado pelas componentes 0, 0 e 1. Tá? Então, de maneira análoga, cosseno de gama
vai ser o vetor k vezes o vetor v, dividido pela norma de k vezes a norma de v. O vetor k, 0, 0, 1, o vetor v, x, y, z. O vetor k também é unitário, a norma dele vale 1. Então, quando você proceder com essa multiplicação aqui escalar, você vai ver que o cosseno de gama nada mais é do que a componente z do seu vetor v dividido pela sua norma, tá? Então é muito importante você lembrar daquela relação que eu falei aqui, né? x, y, z e jk, alfa, beta, gama. Então, cosseno de alfa é x pela norma de v, cosseno de beta, y pela norma de v, e cosseno de gama, z pela norma de v. Bom, nós vimos também aqui na aula passada que eu posso normalizar um vetor. Normalizar o vetor, pessoal, nada mais é do que você pegar um vetor de um determinado comprimento e transformar ele em vetor unitário, tá? Então vamos lá, eu tenho um vetor v, que ele é definido por xi mais yj mais ek, ou simplesmente xyz. Esse vetor é um vetor não nulo, tá? E quando eu faço então a normalização, eu vou simplesmente pegar esse vetor v aqui, ó, que foi dado, tá? Que é um vetor que está no espaço, que ele tem 3 componentes, x, y e z, e vou transformar esse vetor em um vetor unitário, tá? E uma maneira de você normalizar um vetor que nós vimos, a forma de você normalizar um vetor, nada mais é do que você pegar o seu próprio vetor e dividir ele pela sua norma, tá? Então, quando você pega o vetor e divide pela sua norma, você vai ter, na verdade, um vetor unitário. Então, eu tenho aqui, ó, o vetor v, que foi dividido pela sua norma. O vetor v, ele tem componentes x, y, z. Vou dividir pela norma. Então, dividir o vetor x, y e z pela norma, nada mais é do que pegar cada uma das componentes e dividir pela norma, tá? Então, tem aqui, ó, componente x dividido pela norma de v, componente y dividido pela norma de v, componente z dividido pela norma de v. Então, na verdade, eu tenho aqui um vetor, e esse vetor aqui tem uma característica importante, que esse vetor aqui é unitário. Ou seja, se eu calcular a norma desse vetor, essa norma aqui vai dar exatamente igual a 1, tá? Mas, no slide anterior, se você analisar cada um desses balãozinhos aqui, que eu estou marcando aqui de vermelho, isso aqui já é algo conhecido para a gente. O que nós vimos aqui, ó? Que o cosseno de alfa é x sobre a norma de v, cosseno de beta é y sobre a norma de v, e o cosseno de gama é z sobre a norma de v. Então, na verdade, ó, eu posso substituir cada um aqui desses balãozinhos aqui de vermelho pelo cosseno de alfa, cosseno de beta e cosseno de gama. E aí, o que eu posso escrever então agora aqui? Ó? Que o meu vetor unitário, ele também pode ser dado por cosseno de alfa, cosseno de beta, cosseno de gama, tá? E vamos lá. Uma vez que eu sei que esse vetor é unitário, qual que é a característica do vetor unitário? É a norma dele ser igual a 1. Então, se você pegar esse vetor agora aqui, ó, e calcular a norma dele, como é que a gente calcula a norma de um vetor? Tá? A norma de um vetor nada mais é do que a raiz quadrada da soma do quadrado das suas componentes. Então, aqui eu vou ter aqui, ó, cosseno de alfa ao quadrado, mais cosseno de beta ao quadrado, mais cosseno de gama ao quadrado. Uma vez que eu sei que esse vetor é unitário, essa norma aqui obrigatoriamente tem que ser igual a 1. Então, o que eu posso fazer agora aqui? Ó? Eu tenho uma igualdade, posso pegar aqui os dois lados da igualdade e elevar ao quadrado. Uma vez que eu elevo aqui ao quadrado, ó, como aqui eu vou ter somas que estão elevadas ao quadrado, elas são positivas. Esse raiz vai cortar com 2, vai sobrar cosseno de alfa ao quadrado, mais cosseno de beta ao quadrado, mais cosseno de gama ao quadrado. Essa continha vai ter que ser exatamente 1. Então, aqui é uma relação muito importante aí, ó, que vai te ajudar também aí a você descobrir os valores do ângulo
alfa, beta e gama, tá? Então você tem duas maneiras aí de trabalhar, na verdade, com ângulos diretores e cosseno diretores, ok? Bom, nós vamos fazer agora aqui alguns exemplos que vão aí abordar os assuntos aí trabalhados na aula de hoje. Exemplo. Determine os ângulos diretores do vetor U, definidos pelos pontos A e B. Bom, nós temos aqui um vetor U, que eu vou adotar que ele tem origem no ponto A e extremidade no ponto B. Então, meu vetor U, ele pode ser escrito como sendo o vetor que sai do ponto A e vai até o ponto B. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é descobrir quais são as componentes do vetor U. Uma vez que o vetor U é o vetor AB, eu vou simplesmente fazer aqui, OB menos OA. Então, aqui eu vou ter que o meu vetor U vai ser OB menos 1, 1 e 5, que é o ponto B, menos o ponto A, menos 2, 2 e 5. Agora, quando eu proceder aqui com essa subtração, menos 1 menos menos 2, eu vou obter que essa continha minha aqui vai dar 1, tá? 1 menos 2, menos 1. E 5 menos 5, 0. Então, já consegui descobrir aqui quem que é o meu vetor U, tá? Então, eu tenho aqui que a primeira componente dele é 1, a segunda componente dele é menos 1, e a terceira componente dele é 0, tá? Então, agora, o que eu vou fazer? Para eu descobrir os ângulos diretores, eu quero descobrir o valor do ângulo alfa, beta e gama. E aí, para eu descobrir os valores dos ângulos alfa, beta e gama, eu vou utilizar, na verdade, a formulinha que traz o cosseno do ângulo, tá? Então, perceba que o cosseno de alfa é a componente x dividido pela norma de v. Então, ou seja, aqui, existe um vetor v que é x, y e z, que o cosseno de alfa é a componente em x pela norma de v. Cosseno de beta, componente y pela norma de v. Cosseno de gama, componente em z pela norma de v. Tá? Mas perceba agora que o meu vetor não é v mais, ele é o meu vetor u. Então, na verdade, eu vou adaptar essa fórmula aqui. Aonde está escrito v, eu vou colocar u. Então, perceba agora aqui que eu vou ter que calcular a norma do vetor. Então, eu vou chegar agora aqui e calcular a norma do vetor u. Eu sei que a norma de um vetor é a raiz quadrada da soma do quadrado das componentes. Como é que eu estou no espaço, o 1, o 2, o 3, que são três componentes, vai ficar aqui, o 1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado mais o 3 ao quadrado. Então, substituindo, eu vou ter aqui, raiz quadrada 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Então, daqui você conclui que a norma do vetor U equivale a raiz de 2. Tá? Então, agora, na verdade, eu já tenho a norma, tenho as componentes. Vou calcular agora quem que é o ângulo alfa, beta e gama. Bom, o que nós vimos aqui? O vetor U ele tem componentes igual a 1, menos 1 e 0. E nós calculamos que a norma do vetor U é raiz de 2. Então, agora eu vou calcular o cosseno de alfa. O cosseno do ângulo alfa é a componente em x dividido pela norma do vetor. Então, aqui eu vou ter que o cosseno de alfa, bom, as componentes do vetor x, y e z. Então, eu vou obter o seguinte aqui, componente x, 1 sobre raiz de 2, tá? Cosseno de beta vai ser a componente em y sobre
norma do vetor U. Então, o cosseno de beta vai ficar menos 1 sobre raiz de 2. E aqui eu vou ter aqui o cosseno de gama, a componente em Z sobre norma de U. Então, o cosseno de gama vai ficar 0 sobre raiz de 2. Bom, agora aqui, ó, nós vamos fazer essa continha aqui, ó. Eu quero descobrir aqui, ó, qual que é o valor do ângulo alfa, de modo que o cosseno desse ângulo alfa, ele vai me dar exatamente 1 dividido por raiz de 2. Então, agora você vai abrir aqui, ó, a sua calculadora científica, tá? E vamos agora aqui realizar aqui essa continha. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vou verificar se a minha calculadora está em degree, que é a opção 3. Tá? Então, coloquei ela em graus. Vou colocar ela aqui para trabalhar com o número decimal. Tá? E agora eu vou fazer a continha aqui, ó, 1 dividido por raiz de 2. 1 dividido por raiz de 2. Achei aqui o resultado. Tá? Então, o cosseno do ângulo alfa é exatamente igual a esse número aqui. Ó. Agora eu vou descobrir quem que é o alfa. Eu vou fazer a operação inversa. Tá? Trabalhar com a função inversa. Então, eu vou chegar agora aqui, ó, apertar o Shift e vou calcular o cosseno a menos 1 desse valor, que vai ser igual a 45. Como a minha calculadora está em graus, eu descubro que esse ângulo aqui é exatamente 45 graus. Então, aqui eu posso concluir que o meu alfa é igual a 45 graus. Vou fazer agora aqui a mesma continha com beta, tá? Então, vou chegar novamente aqui, ó. Vou pegar minha calculadora, tá? Vou dividir agora, ó, menos 1 dividido por raiz de 2. Igual. Então, existe um ângulo que o cosseno dele é igual a esse número. Tá? Perceba que o cosseno está negativo. Então, eu vou achar um ângulo lá no segundo quadrante, que é entre 90 e 180. Então, aperto o Shift, cosseno elevado a menos 1, igual. Achei o ângulo igual a 135 graus. Então, vou chegar agora aqui, ó. Beta é igual a 135 graus. E quando eu for fazer agora aqui, ó, o meu ângulo gama, 0 dividido por raiz de 2, essa continha nossa aqui vai dar 0, tá? Então, nem precisava aqui, na verdade, ó, do auxílio da calculadora. Se você fez aí trigonometria, você já consegue responder essa continha pra gente, tá? Mas vamos fazer aqui, ó. 0, tá? Ó, continha dá 0. Então, existe um ângulo que o cosseno dele é 0, tá? Então, eu vou chegar agora aqui, ó, Shift, cosseno a menos 1, igual. Então, esse ângulo aqui nosso vale exatamente 90 graus. Então, o ângulo gama, 90 graus. Tá? Então, vem uma observação importante aqui. Ó. O ângulo alfa é o ângulo que forma com o eixo X. O ângulo beta é o ângulo que forma com o eixo Y. E o ângulo gama é que forma com o eixo Z. Então, uma observação importante aqui que eu falo para você é o seguinte. Ó, o vetor U com o eixo X, ele forma o ângulo de 45 graus. O vetor U com o eixo Y, ele forma um ângulo de 135 graus. E o vetor U com o eixo Z, ele forma um ângulo de 90 graus. Ou seja, se forma ângulo de 90 graus, você pode concluir aqui, ó, isso é interessante, tá? Ó, que eles são perpendiculares. Então, seja aqui, ó, o vetor U, ele é perpendicular, ou seja, ortogonal, tá? Ao eixo Z, tá?
Então, se ele é ortogonal ao eixo Z, sinal que o produto interno ou produto escalar do vetor U com o eixo Z, ou seja, com qualquer vetor que esteja no eixo Z, esse produto tem que dar zero, tá? Então, você conclui, na verdade, aqui que quando o ângulo é 90 graus, que esses dois vetores aqui formam um ângulo de 90 graus. Então, se eles formam um ângulo de 90 graus, o produto interno ou produto escalar do vetor U com qualquer vetor que esteja no eixo Z vai dar igual a zero, tá? O nosso próximo exemplo ele foi retirado do livro do Paulo Winterle, Vetores e Geometria Analítica, da página 58. Exemplo. Os ângulos diretores de um vetor V são alfa, 45 graus e 60 graus. Determine o valor do ângulo alfa. Bom, novamente aqui nós temos uma questão que ela trata para a gente aqui de ângulos diretores. E aí nós vimos que os ângulos diretores de um vetor no espaço, eles são chamados, na verdade, de ângulos alfa, beta e gama. Bom, uma fórmula, né, que nós vimos aqui, que trabalha com os ângulos alfa, beta e gama, ela é dada da seguinte forma. Cosseno do ângulo alfa é a componente x sobre a norma do vetor V. O cosseno de beta é a componente em y sobre a norma de V. E o cosseno de gama é a componente em z dividido pela norma de V. Então aqui, quando nós fazemos a leitura do exercício, ele está pedindo para nós calcularmos o valor do ângulo alfa, tá? E aí ele deu para a gente aqui dois ângulos, que eu poderia, por exemplo, chamar aqui de ângulo beta e poderia chamar esse aqui de ângulo gama, tá? E perceba que em momento algum ele deu para a gente aqui as componentes do vetor e muito menos deu a norma do vetor, né? Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, somente com essas informações aqui que ele deu, você não consegue resolver o exercício utilizando, na verdade, a fórmula aqui do cosseno de alfa, cosseno beta e cosseno gama, né? Então, na verdade, foi uma tentativa que eu fiz aqui, que eu não vou conseguir resolver isso aqui, tá? Então, você não pode esquecer, na verdade, que nós vimos aqui uma outra fórmula, tá? Nós vimos uma fórmula que falava também do cosseno de alfa, de beta e gama, que é a fórmula que fala o seguinte: cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de gama, essa continha tem que dar igual a 1. Então, o que eu vou fazer agora aqui é o seguinte, eu vou chamar o meu beta de 45 graus e o meu gama de 60 graus. E aí eu vou resolver, na verdade, aqui essa igualdade. Então, aqui vai ficar o seguinte, cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de 45 graus mais cosseno ao quadrado de 60 graus. Essa continha tem que dar 1, tá? Bom, você poderia pegar agora aí uma calculadora científica para calcular, na verdade, aqui o cosseno de 45 e o cosseno de 60, tá? Mas perceba que o 45 e o 60 são ângulos notáveis, né? Se você fez aí um curso aí de trigonometria, é interessante você lembrar lá daquela tabelinha, né? Dos ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus, tá? Então, de posse lá daquela tabelinha, eu vou agora substituir. Então, aqui vai ficar cosseno ao quadrado de alfa mais o cosseno de 45, ele nada mais é do que a raiz de 2 sobre 2. Só que perceba que esse cosseno está elevado ao quadrado. Mais o cosseno de 60, ele vale para a gente meio, tá? E eu vou levar esse meio aqui ao quadrado.
E essa continha aqui nossa tem que ser exatamente igual a 1, tá? Agora vamos fazer a continha. Então aqui vai ficar cosseno ao quadrado de alfa mais raiz de 2 ao quadrado, 2. E 2 elevado ao quadrado, 4. Mais 1 ao quadrado, 1. E 2 elevado ao quadrado, 4. Essa continha igual a 1. Então agora eu vou resolver aqui, ó. Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Vou passar agora aqui o 2 quartos com mais 1 quarto, vou passar para o segundo membro da igualdade, tá? Só que antes disso, ó, eu já vou somar. Perceba aqui, ó, que o denominador é igual, tá? E quando eu somo isso aqui, então, ó, 2 com mais 1, 3, que vai ficar dividido por 4. Quando eu passo para o segundo membro, ele é positivo, ele vai passar negativo. Então, daqui eu tenho aqui, ó, 1 menos 3 quartos. Vou tirar agora aqui, ó, o MMC, tá? Só do segundo lado da igualdade, que é o segundo membro. E aí nós vamos ter aqui, ó, cosseno ao quadrado de alfa é igual, o MMC ali vai ser 4. 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4 menos 4 por 4 dá 1 vezes menos 3, menos 3. Então, daqui a gente tira que o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 quarto. Agora eu vou extrair a raiz quadrada. Então, aqui vai ficar cosseno de alfa é igual mais ou menos raiz quadrada de 1 quarto. E a conclusão que eu tiro daqui é que eu vou ter aqui dois valores, tá? Primeiro valor, cosseno de alfa é igual a meio e o cosseno de alfa igual a menos meio, porque eu tenho uma positiva e uma negativa, tá? Então agora, ó, o que você vai fazer aqui? Ó? Você vai descobrir qual é o valor do ângulo, tá? Ó? Qual é o valor do ângulo que faz com que o cosseno seja igual a meio. E depois, qual é o valor do ângulo, ou seja, qual é o valor do alfa que faz com que o cosseno seja igual a menos meio, tá? Então você vai ter aqui, ó, que essa primeira resposta, como o seu cosseno foi um cosseno positivo, você vai achar um ângulo alfa no primeiro quadrante, tá? E como aqui você tem aqui, ó, um ângulo que o cosseno dele deu negativo, você vai achar um ângulo que está no segundo quadrante, tá? Então aqui você vai ter um ângulo, ó, no primeiro quadrante e aqui você vai ter um ângulo no segundo quadrante, tá? Bom, o ângulo cujo cosseno vale meio nada mais é do que o nosso ângulo de 60 graus, tá? Uma vez aqui, ó, que você mata a charada que esse ângulo aqui é de 60 graus, você conclui que o ângulo no segundo quadrante, tá? Ele pode ser que o ângulo de 120 graus. Eu fiz aqui uma redução, tá? Do segundo quadrante para o primeiro. E aí eu consigo fazer do primeiro para o segundo quadrante, tá? Você pode fazer essa continha aqui na calculadora científica, tá? Então, na verdade, nós achamos aqui, ó, que o nosso ângulo pode ser igual a 60 graus ou igual a 120 graus. Nosso próximo exemplo, ele também foi retirado do livro do Paulo Winterli, Vetores de Geometria Analítica, página 59. Exemplo. Obter o vetor V, sabendo que a norma do vetor V é igual a 4, V é ortogonal ao eixo Z, forma um ângulo de 60 graus com o vetor I e um ângulo obtuso com o vetor J, tá? Então ele deu para a gente aqui uma série de informações para que através dessas informações nós possamos obter aqui o nosso vetor V, tá?
Quando eu faço a primeira leitura aqui, ó, apareceu para mim aqui, ó, claramente o meu eixo Z, apareceu aqui o vetor I e apareceu o vetor J. Bom, vetor I ele está associado ao eixo X. Vetor J ele está associado ao eixo Y, tá? E o eixo Z está associado ao vetor K. Então, uma vez que eu identifiquei x, y e z, ou então i, j, k, eu já posso concluir que esse vetor v que eu estou procurando, ele é um vetor que está no espaço. Então, uma vez que esse vetor aqui está no espaço, eu já vou começar a resolver o exercício assim, ó. O vetor v, ele possui as componentes x, y e z, porque ele está no espaço, tá? Agora, ó, eu vou voltar a ler no exercício e vou resolver por etapas, tá? A primeira informação que ele dá para a gente aqui, ó, é que a norma do vetor v é igual a 4. Então, vou chegar agora aqui, ó, usar a primeira informação. A norma do vetor v é igual a 4. O que quer dizer isso aqui, então? Ó? Tá? Quer dizer o seguinte, ó, a norma de um vetor, tá? Nada mais é do que a raiz quadrada da soma do quadrado das componentes. Então, vou pegar aqui, ó, componente em x ao quadrado, mais a componente em y ao quadrado, mais a componente em z ao quadrado. Então, ele falou para mim, ó, que se eu fizer essa continha aqui, ó, essa continha aqui vai dar exatamente igual a 4. Então, perceba que agora, ó, que eu tenho aqui uma igualdade. Tá? Ó? Então, se você olhar para essa caixinha agora pontilhada aqui, ó, eu tenho aqui, na verdade, uma igualdade. Tá? E dessa igualdade aqui, ó, eu posso simplesmente chegar aqui, ó, e elevar os dois lados ao quadrado. E aí, quando eu elevo os dois lados ao quadrado, eu vou ter aqui a seguinte igualdade, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, tá? Esse 2 aqui cortou com a raiz. Como é que eu tenho coisas elevadas ao quadrado, eu garanto que essa continha aqui vai ser uma conta positiva, tá? Então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 16. Então é a primeira informação que eu tiro aqui, ó, tá? A segunda informação que ele traz para mim aqui, ó, é a seguinte. Ele fala que o vetor v ele é ortogonal ao eixo z. Ser ortogonal ao eixo z, meus queridos, nada mais é do que o seguinte, ó. Se você pegar o vetor v e fazer o produto escalar com qualquer vetor que esteja no eixo z, esse produto aqui vai ter que dar igual a zero, tá? Então, é muito importante você entender o que são vetores ortogonais. Quer dizer que o produto escalar entre eles vai ter que dar zero. Então, vamos lá. Existe um vetor v. Quem que é o vetor v? X, y, z. Se eu fizer o produto escalar com o eixo z, então agora eu vou ter que imaginar aqui um vetor que está no eixo z, tá? Esse vetor que está no eixo z nada mais é do que o vetor canônico, que é o vetor k, que ele é dado por 0, 0 e 1. Então, eu vou chegar agora aqui, ó, pegar o meu vetor v e vou multiplicar pelo meu vetor canônico, que é o meu vetor k, tá? Só que é produto escalar. Quando você realiza um produto escalar, você vai multiplicar as componentes correspondentes e vai somar o resultado. Então, aqui eu vou multiplicar o x vezes 0 mais y vezes 0 mais z vezes 1. Quando você multiplica isso aqui, ó, ele deixa bem claro para a gente que pelo fato deles serem ortogonais, você tem que saber que essa continha tem que dar zero. Então, falou que ortogonal, o produto escalar tem que dar zero. Então, quando você iguala isso aqui a zero, x vezes 0 dá zero, y vezes 0 dá zero, z vezes 1 dá z, que vai ser exatamente igual a zero.
Na verdade, pessoal, sempre que um vetor for ortogonal a algum eixo, tá? O valor dessa componente nesse eixo é igual a zero. Então vamos lá. O vetor é ortogonal ao eixo Z. A componente Z é zero. Se fosse ortogonal ao eixo Y, a componente Y seria zero. E se fosse ortogonal ao eixo X, a componente X seria igual a zero, tá? É uma dica. Você guarda isso aí, ou então você vem cá e faz a continha, tá? Então olha só agora aqui, olha. Eu já achei que o meu Z aqui vale zero, ó. Eu vou substituir agora aqui lá na minha primeira equação. Eu já achei que o meu Z aqui vale zero, ó. Então o que eu posso falar agora aqui, ó? Que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z, mas o z eu já achei que é zero, ao quadrado é igual a 16. Então aqui eu tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 16. Não posso perder essa equação de vista aqui agora não, tá? Então já usei a primeira informação, já utilizei a segunda informação, agora eu vou usar a terceira informação. Forma um ângulo de 60 graus com o vetor I, tá? Então, na verdade, quem é que forma um ângulo de 60 graus com o vetor I? O vetor V. Então, na verdade, agora é o seguinte aqui, ó. Se você pegar o vetor V e o vetor I, o que ele falou para a gente aqui, ó? Que eles formam um ângulo de 60 graus. Agora perceba que eu chamei o meu alfa de 60. Por que eu chamei o alfa de 60? Porque eu tenho os eixos x, y e z. E jk, os vetores, alfa, beta e gama. Então, ao vetor i, eu tenho o eixo x e tenho o ângulo alfa. Então, agora, através dessa informação aqui, ó, eu vou tentar agora descobrir mais algum dado do meu vetor, tá? O que eu sabia até então aqui, ó? Que o meu vetor V, ele é x, y e z. Só que eu já achei a componente em z. A componente em z nossa que eu achei, ela vale zero. Então, meu vetor já tem essa cara aqui, ó. Tá? E agora eu tenho o vetor i. O meu vetor i, ele é dado por 1, 0 e 0. Então, agora eu vou usar aqui o produto escalar. Eu sei que U vezes V nada mais é do que a norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno de θ. Tá? Então agora aqui vai ficar quem aqui, ó? Cosseno de θ é o vetor U vezes o vetor V sobre a norma de U, norma de V. Agora vamos substituir aqui, ó. O meu ângulo aqui, ó, 60 graus. O meu vetor U vai ser o meu vetor I, que é 1, 0 e 0. O meu vetor V, x, y e 0. A norma do vetor U, eu chamei o vetor U de vetor I, então a norma desse vetor é unitário, vale 1. E a norma do vetor V, o próprio exercício já deu para a gente. Quanto que vale a norma do vetor V? 4. Então eu vou chegar agora aqui, ó, e vou substituir aqui esse valor igual a 4. Então agora que eu vou obter o seguinte resultado aqui, ó. Cosseno de 60 graus é igual vetor U 1, 0, 0, que multiplica x, y, 0, dividido por 1 vezes 4. Agora vamos continuar aqui, ó. Cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus vale meio, que é igual. Agora eu vou multiplicar agora aqui, somar, ó. 1 vezes x, 0 vezes y e 0 vezes 0. Essa continha aqui vai dar x. Você multiplica e soma.
E 1 vezes 4, 4. Tem aqui uma proporção. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 2x igual a 4. Daí você mata a charada aqui que o seu x é igual a 2. Agora vamos lá. Achei que o x vale 2. Eu sei que o meu vetor ele era dado por x, y, z. Tá? Nós já achamos que esse z aqui vale 0. E acabamos de achar aqui que o meu x vale 2. Então, até agora, o meu vetor ele tem a seguinte cara, 2, y e 0. Tá? Falta agora aqui só achar o y. Aí você tem que lembrar que nós chegamos aqui na equação, aqui no slide anterior, que era a seguinte equação, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 16. Então agora eu vou chegar aqui, ó, e vou substituir, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 16. Eu já achei que o meu x aqui vale 2. Então aqui vai ficar 2 ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 16. 2 ao quadrado, 4. Vai pular para o segundo membro, menos 4. Então y ao quadrado é igual a 16 menos 4. Y ao quadrado é igual a 12. Muito cuidado aqui agora, ó. Y é igual a mais ou menos raiz de 12. Tá? Y é igual a mais ou menos. O 12 nada mais é do que 4 vezes 3. Raiz de 4 é 2. Então aqui você vai ter y' que vai ser 2 raiz de 3. E y duas linhas menos 2 raiz de 3. Tá? Então, na verdade, aqui você achou dois valores para y. Tá? Você vai tomar agora aqui muito cuidado. Por quê? Tá? Perceba que você ainda não usou todas as informações. Tá? Falta aqui a seguinte informação. Tá? A informação que fala, ó, que forma um ângulo obtuso com o vetor J, tá? Então, se forma um ângulo obtuso com o vetor J, J, ele é referente ao eixo Y. E junto do eixo Y, você associa o ângulo beta, tá? Então, o que é o legal de você saber agora aqui? Aí agora é teoria, né? É lógica. Bom, uma vez que o vetor V forma com o vetor J um ângulo obtuso, você tem que saber que esse ângulo beta é um ângulo maior que 90 graus e menor que 180 graus. E aí, você está se referindo aqui a um ângulo que está no segundo quadrante. Uma vez que você está se referindo a um ângulo que está no segundo quadrante, você tem que saber que no segundo quadrante, o cosseno de um ângulo ele é negativo. Tá? Então, o que quer dizer isso aqui? Que se você pegar o seu vetor V e multiplicar pelo vetor J, essa continha sua vai ter que dar negativa. Tá? Por que ela vai ter que dar negativa? Porque você tem um ângulo que está no segundo quadrante. E no segundo quadrante, o cosseno desse ângulo é um cosseno negativo. Então você vai chegar agora aqui, que, ó, vai pegar o seu vetor V e vai multiplicar pelo seu vetor J. Tá? Quem que é o meu vetor V até então? Ele é 2, y e 0, vezes o vetor J, 0, 1, 0. Perceba que quando você fizer aqui essa multiplicação, ó, vai ficar 2 vezes 0,
mais y vezes 1 mais 0 vezes 0. 2 vezes 0 vai dar 0, 0 vezes 0, 0. Então essa continha aqui, na verdade, vai dar o valor de y. Então vamos lá. Esse y aqui, ó, ele tem que ser um y negativo. Porque se ele for um y positivo, você não vai ter um ângulo no segundo quadrante, você vai ter um ângulo no primeiro quadrante. Então, uma vez que esse y aqui tem que ser negativo, você mata a charada aqui com o seu y que atende ao seu exercício, é menos 2 raiz de 3. E aí não pode ser 2 raiz de 3. Então, seu vetor v que você está procurando, ele é dado pela componente em x, 2, em y, menos 2 raiz de 3, e em z, 0. Então, esse vetor aqui que você está procurando, qual que é a característica desse vetor? Ele tem norma igual a 4, ele é ortogonal ao eixo z, e é fácil isso, ó, você verificar. Por que ele é ortogonal ao eixo z? Porque a componente z é 0. Tá? Ele forma um ângulo de 60 graus com o vetor i e um ângulo obtuso com o vetor j. Tá? Então esse aqui é o seu vetor que você estava procurando. Tá? Bom, não é um exercício muito simples, mas é um exercício aí que aborda grande parte da matéria que você estudou vetor. Tá? É um exercício, na verdade, aí, ó, que envolveu norma, né? Envolveu aí produto escalar, envolveu aí a questão dos ângulos diretores, né? Envolveu aí a parte teórica de você verificar se você tem um cosseno positivo ou negativo. Então aí espero que você tenha acompanhado a resolução do exercício, tá? Desejo aí a vocês bons estudos. A bibliografia aí que nós estamos utilizando aí, ó, durante nossas aulas são esses 2 bons livros. Espero aí que você esteja acompanhando, na verdade, o nosso conteúdo, tá? Bons estudos, até a próxima. Fique com Deus. Um grande abraço.